Olá, pessoal, tudo bom? Pablo Farias aqui, mais um vídeo com vocês, retomando o nosso América Sem Máscaras. E não podia ser diferente a gente trazer um convidado que me chamou até no primeiro podcast dele. Muito honrado de tê-lo no meu podcast e de vir aqui. O Pavone. Pavone é corretor também. E a gente vai falar um pouquinho sobre tudo, sobre a América. A gente estava até batendo um papo aqui antes de começar, né? Santista tá do outro lado ali, ó, do Fellas Podcast, viu? Cadê a câmera do Santista? Cadê a câmera? Cadê o Éder? Olha lá ele lá. Éder tá no Brasil. Inclusive, se você não segue o Fellas Podcast, galera, vai lá no canal. Muito bom. Eu já dei entrevista aqui, Pavone já deu entrevista aqui. As pessoas não tão legais, que de vez em quando eles chamam pra dar entrevistas aqui também, mas fazer o quê? O canal dos caras, né, Pablo? Vamos fazer o quê, né? Quem eles quiserem. Bom, Pavone, cara, primeiro a gente tava até rindo um pouquinho, porque nós fomos num evento, né, esse final de semana e foi muito legal, porque é um evento de caminhonetes. Tem quantas caminhonetes naquele grupo ali, cara? A gente tá com 120 integrantes. 120 caminhonetes. Acho que só o meu grupo de moto, 250 motos, né? Só você pra conseguir manter ele com aquela frequência que vocês saem. Você tá de parabéns, bicho. Agora, foi muito bacana o evento, porque foi um evento feito por um cara que eu conheço há muito tempo, que não trabalhava como chefe, que é o Alisson. Uhum. A gente ia até para a mesma igreja junto e ele fez o evento, foi muito legal, trouxeram Israel e Rodolfo. Cara, não tinha noção da quantidade de música famosa que aqueles caras têm, né? Tem. E você viu, e eles estouraram no BBB, né? Sim. Eles estouraram no BBB e eu lembro que eu não sou muito fã de assistir BBB, mas nesse não sei por quê. A gente assistiu lá em casa. E eu gostei do cara, o cara simplão e tal, e foi no momento que ele estourou. E a patroa ficou feliz da vida, né? Que começou a seguir ele e tal. Aí, quando eu fiquei sabendo que o Alisson falou, nós vamos trazer ele lá e tal, eu falei pra ele, eu quero. Muito legal, muito legal. E você viu, tio, que umas 1000 pessoas lá? Os 800? Tinha, foi terrível. Ela que falou que ia ter churrasco incluso no negócio, eu falei, como é que vão dar conta, meu amigo? Mas a empresa foi super bacana, os caras mandaram bem. O Alisson sabe trabalhar direitinho. Mas, né? Pavone, olha lá, irmão. Vamos lá, meu irmão. Eu te conheci sem conhecer, né? Porque eu vi você vendendo imóvel, mas a gente nunca teve uma proximidade. Eu acho que só tivemos uma proximidade quando você saiu da companhia antiga que você tava. Eu acho que foi. Foi. Né? Até então... Na verdade, foi ali que eu conheci todo mundo, né? Quando eu saí da companhia antiga. Na verdade, todo mundo ficava meio com o pé atrás, né? E aí, quando você saiu, foi quando teve um pouco mais de proximidade. E eu sei que você tirou sua licença de corretor quando, cara? 2015. Setembro ou outubro de 2015. 2015. E é interessante que tanto eu quanto você, nós começamos em uma época que quase não tinha brasileiro, quase não tinha brasileiro na internet, né, cara? Eu lembro que assim, eu era seu seguidor do América Sem Máscaras. Sim, sim. Eu era seguidor do Rodrigo 78 centavos, que não falava de imóveis, mas era um entretenimento de Orlando. Desculpa que eu tô sem voz, viu, pessoal? Que a gente tava no show domingo, eu cantei pra caramba e fiquei sem voz. Mas vamos lá. E aí, vocês foram referência, né? Você foi referência pra mim também. E aí, quando eu comecei dentro desse mercado, né? Eu fui trabalhar dentro da imobiliária pra pegar as rebarbas do que sobrava lá. Sim. E aí, cortaram as rebarbas, eu falei, bom, preciso pegar lead de algum lugar. Sim. Falei, deixa eu entender como é que é esse negócio de internet, né? E aí a gente começou a fazer, até agora eu dei um treinamento lá pra minha equipe lá da Florida Connection e coloquei meu primeiro vídeo. Eu achei a captura do meu primeiro vídeo. A minha esposa segurando a câmera, aquele negócio assim, edição horrível. Mas, cara, foi o momento certo, a gente pegou o momento certo. Meu primeiro vídeo foi engraçado, porque meu primeiro vídeo eu fiz em 2013, eu acho. E aí... eu não parava de falar tá joia. Você pega um monte de vício, não né? parava de falar tá joia. Eu cortei aquele vídeo, mas você ia morrer de rir. O Santista, meu amigo, pense num tanto de corte que tinha no vídeo. A cada 2 minutos era tá joia, né? Mas tinha cabelo muito cheio ainda, né? Agora deu uma... diminuiu agora. Só são 10 anos, né? São 10 anos, né? Muito tempo. E eu tô te perguntando isso, cara, porque o mercado mudou, né? Completamente. Eu tô falando porque o que que acontece? As pessoas, elas acham que porque nós vendemos imóveis e temos uma notoriedade naquilo que a gente faz, que a gente tem aversão a pessoas tirar licença. Até porque não tem como parar esse freio, esse trem. Você tem uma noção, pessoal... Eu acho que na Flórida são
São o quê? São 110 mil. São 110 mil, não Na são? Na região da Central Florida, o último número do Ora, 33 mil. Só do Ora. Só do Ora, 33 mil corretores. Então, um em cada esquina. Você vai conversar com um camarada na padaria, ele te dá um cartãozinho e fala que é corretor de imóveis, né? E o mercado mudou. E vendo esse cenário, né? E as pessoas têm vontade, cara, eu vou virar corretor, porque deve ser um dinheiro muito fácil, deve ser um negócio que esse pessoal fica andando de moto, de motão. O pessoal vê a gente carrão, pondo na internet, aquela vida, né? Sabe os perrengues que a gente passa. De motão, de carrão, né? Não sabe que ontem até 10 da noite tava fazendo reunião com o cliente, né? Pois é, hoje terça-feira, aqui 7h30 da noite. Mas assim, cara, o que você diria pro cara que tem esse sonho? Porque tem muita gente hoje no Brasil que, por exemplo, o cara fala assim, pô, eu queria virar corretor, eu acho que nos Estados Unidos parece ser um mercado muito bacana, e eu sempre tenho o meu discurso pronto pro pessoal, nunca desencorajo ninguém, sempre coloco todo mundo para cima, mas a sua visão como corretor Pavone, o que você diria para essa galera hoje? Cara, eu, assim como você, me tornei corretor aqui, né? Você também era de outra área, de outra profissão. E eu me apaixonei por essa profissão. Ela é extremamente eletrizante, empolgante. Eu gosto de estar com pessoas, gosto de ajudar pessoas, gosto de arrumar soluções para as pessoas. É uma vida complexa, mas é muito prazerosa de você fazer. E quando você trabalha em algum negócio que você tem prazer, ele se torna uma diversão e não um trabalho. Então eu faço isso para as pessoas que muitas vezes me ligam e falam assim, poxa, Paulo, eu queria me tornar corretor. Cara, é legal, é bacana, mas tem uma curva de aprendizagem. E não é só isso, né? Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Nem todo mundo tem paciência de passar pelo processo, né? Hoje você tem uma equipe grande, eu tenho uma equipe grande de corretores que a gente treina, que a gente capacita, e você vê, de cada 20, a gente tira um cara que é quase bom, né? Sim. E o resto é mediano, porque é o ritmo do cara, tá bom, ou ele não consegue ir mais, ou não quer ir mais. Mas eu falo, e já até fiz vídeo no canal, e recebo muita gente falando isso, eu vou virar, eu vou ser corretor, vou trabalhar contigo. Eu falo, cara, vem, o caminho tá aqui, não tem segredo nenhum, não é tecnologia de foguete. Mas o difícil é você se sustentar. Sim. Porque você demora... Porque licença 2 anos praticamente não é difícil tirar. Isso é bonito. Né? Isso é fácil. Você precisa de social, né? Vai lá, e estuda. Hoje é online, hoje faz a prova online e tal. Como é que é? Tá fazendo a prova online? A do BPR você faz online. Tá brincando. Você faz online agora. O negócio tá... A pandemia mudou. Época era câmera em cima, aquele negócio. Lembra a revista? Sim. A veinha de 70 anos revistando. Era um bom barato. Sério que tá fazendo online, cara? Online, cara, online. E aí, assim, eu acho que essa profissão, ela é gratificante. Então, você quer, ok. Como você falou, não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai sobreviver. Mas você tem que tentar. A gente tem uma estatística lá do Ora que fala que 92% dos corretores morrem no primeiro ano, né? Não renovam a licença. Eu conheço pessoas que tiraram a licença 88 a 92. 1 ano e meio não vendeu nenhum imóvel até agora, né? E acontece. O cara não tem um network, o cara não tá preparado, né? Eu, quando atendo um corretor novo lá, que quer seguir com a gente, eu falo assim, a primeira coisa que você tem que entender é o que você está vendendo, né? Como que você vai se colocar diferente de todos esses outros 30 mil corretores ou dos 1.000 brasileiros que a gente tem, né? Sim. Mas você tem que ter dedicação e tem que ter lenha para queimar. Tem. E uma vez eu lembro que você falou uma frase para mim e é uma verdade. Os Estados Unidos é o país mais fácil de você voltar pro Brasil com $1 milhão. Sim. É só você trazer 2 milhões para cá. trazer 2, porque aqui gasta dinheiro muito fácil, pois né? Pois é. Então, se você tem uma grana para queimar durante 2 anos, você tem uma outra fonte de renda e leva a sério e como a sua primeira profissão. Sim, esse é um ponto, né? Eu tava falando, as pessoas, elas... nem todo mundo tá preparado, porque nem todo mundo tem paciência para colocar uma pessoa dentro de um veículo, sair com essa... Porque se você não sabe, né? Eu acredito que você é da mesma forma. Eu coloco gente dentro do carro e tô todos os dias andando com o cliente. Provavelmente você tá todos os dias andando com o cliente, né? Por quê? Porque é bom se você não estiver na rua, você perde o tato. É bacana ser dono de uma empresa, ser dono de uma imobiliária grande com muitos corretores, eu acho super bacana, mas quando você perde o tato da rua,
de ir nas casas, de ir nos condomínios, você deixa de ver muita coisa importante acontecendo. Né? E assim, por exemplo, tem dia que eu tô com a agenda mais tranquila, eu saio para tomar café em regiões que eu não imaginava ir. Foi assim que eu descobri Mineola há 5 anos atrás. Eu falei... Antes de todo mundo fazer vídeo. Antes de todo mundo. Aí eu falei assim, caraca, isso aqui vai crescer. Foi Mineola, foi Clermont, foi assim. Sim. Você sempre foi um dos primeiros. E eu falei assim, cara, isso aqui vai... Então, não é todo mundo que está preparado para isso. As pessoas precisam de grana, aquilo que você falou. Se você não tem esse caixa, não dá. Agora, tirando a profissão de corretor, e a gente pode fazer até uma coisa. Você que é corretor, comenta aqui se você gostaria de ver uma mentoria exclusiva, batendo papo, eu e Pavone juntos. Olha só. Maria, essa até eu quero. Se boa, você quiser, comenta aqui no vídeo e a gente organiza alguma coisa. Dá pra organizar? Claro, na hora que você quiser. Os dois, a gente faz uma live, faz uma mentoria aí, batendo um papo com todo mundo. Que vocês vão aprender muita coisa, viu, bicho? A gente aprende coisa nova todo dia. Todo dia, cara. Todo dia, né? Agora, a pergunta, né, cara? Porque assim, o brasileiro que tá aí hoje, o Brasil tá aquele caos, né? Cara, eu vou te falar uma coisa, né? Eu tava conversando com um cliente hoje e ele falou, e aí, você tá nadando de braçada aí com o nosso presidente, né? Eu falei, não, só tem uma plaquinha dele em cima da minha mesa, assim, funcionário do mês. A gente vende bastante agora, é realidade. Nós temos mais trabalho hoje, do que antes, porque a quantidade de pessoas que estão se preparando, a gente tá vendendo bem, mas a quantidade de pessoas que querem adquirir informações, porque estão se preparando aí e não estão prontas, aumentou absurdamente. Então, assim, você precisa organizar seu tempo muito bem, porque você tem hoje muita gente buscando instrução para se preparar para vir para cá. E você lembra, antigamente, que o cliente te ligava, ele não tinha ideia do que ele estava querendo. Hoje tá todo mundo instruído. Hoje todo mundo já sabe. O cara já liga e fala, eu quero a casa tal, no bairro tal, vou financiar em tal banco, eu quero por causa da escola tal, porque fulano falou, porque me ciclano, eu já tenho um amigo, eu tenho aquilo. E você fala, bom, gente, peraí, não é tão assim. Vem cá, vamos conversar. Porque eu acho que, ô Santis, eu tô errado, mas eu acho que Orlando virou a cidade dos youtubers, não foi, não? Tem muito. Mas já teve uns que foram embora, né? Tem uns que estão voltando lá bom, deixa quieto, vai. Não vamos dar nome. Que nem teve um cara, eu coloquei um corte meu e teu na internet, né? E a gente falou desse negócio de processo. O cara comentou assim: ó, o Pavone se cagando todo de processo. Me cago mesmo, não gosto dessa porra. É complicado. Antigamente eu falava nome, cara. Não dá. Eu falava nome. Aí, quando comecei a. É verdade, você tomou uns processos violento, né, Santista? Eu vou te falar. Mas, por isso que eu não falo mesmo. A galera que tá hoje assistindo, né? O pensamento desse pessoal é, cara, eu preciso organizar minha vida, não dá pra ficar aqui. Se não for Estados Unidos, vai ser Portugal, vai ser Austrália. E eu te garanto, você que tá nos ouvindo aqui agora, independente do conselho que a gente for te dar aqui hoje, aquilo que a gente for falar de experiência de vida, vai servir para qualquer país fora do Brasil, porque a mecânica é muito parecida. Quem mora na Europa, quem mora na Austrália, a mecânica é muito parecida. Tem amigos que saíram daqui e foram para a Austrália porque não conseguiu ter documento aqui nos Estados Unidos e estão super felizes lá, mas a mecânica foi exatamente a mesma, com algumas questões culturais diferentes. O cara hoje que é empresário no Brasil, o Pavone, se você olhar pro cara hoje, o cara virar e falar, Pavone, eu gostaria, porque isso a gente faz todos os dias, né? Eu gostaria, cara, de montar alguma coisa. O que eu monto aí? Como é que eu faço? Por qual a vertente você começa a instruir esse cara? Porque eles querem o quê? O que eles querem? Eles querem uma solução, eles querem que a gente fale para ele, faz aquilo e ganhe dinheiro fácil. Ele quer um caminho já pronto. O que tá dando dinheiro? Essa é a pergunta do pessoal. O que tá dando dinheiro? Aí o cara fala assim, eu vou construir igual você tá construindo. Eu falo, amigo... Você tem noção quanto ele já perdeu de dinheiro fazendo isso até conseguir chegar onde ele chegou, bicho? Ó, eu construí 2 casas. 2 casas. Sozinho. Eu perdi o dobro de valor das casas que eu construí. Eu sei. Fora os outros problemas. Eu tive casa que o general contractor que eu contratei fez a fundação, colocou o concreto, levantou as paredes e ligou pro pessoal fazer o teste de compactação do terreno. Depois? Depois do slab estar em cima da casa. E o cara tinha licença? Aí tinha licença. Caceta. Aí o que aconteceu? O camarada me liga da inspeção, fala, você que é o dono da empresa? Eu falei, sim. Falou, então, tô para fazer um teste de compactação aqui, mas
a casa tá no lugar. Que eu faço? Eu tava conversando isso ontem com um cliente lá de Massachusetts, a mesma coisa. Aí o que eu fiz? Contratei uma empresa terceirizada, fez um furo no slab para fazer o teste de compactação e, melhor, descobriu que não estava tão bem compactado. E aí tivemos que compactar pelas laterais. Se não fosse ele, isso teria que ter feito injeção de concreto debaixo do concreto, que é um terror. Se você já vendeu casa em Lakeland, eu já vendi casa em Lakeland, eu falo na inspeção, a primeira coisa que eu falo, porque ali tem muito problema. Lakeland, Winter Haven, acontece muito disso ali. De ceder o solo, de ceder o solo. Mas tive algumas aqui em Urlo Vista, que eram um lixão, né? Sim. E aí o lixo vai se acomodando, vai quebrando o slab, né? Mas o cara que chega hoje, cara, pra você, qual que é a vertente que você começa a dar pra ele? Eu começo atendendo o cara o seguinte, a gente tem um estudo nosso lá da imobiliária falando que 80% das pessoas que saem da área, que ela tem alguma habilidade, mesmo tendo bastante dinheiro, elas acabam quebrando ou ficando insatisfeitas com o negócio que elas montam aqui. Então eu falo pro cara, primeira coisa, o que você é hábil, o que você gosta de fazer, o que você é realizado em fazer, o que você fez até hoje que te deu dinheiro. Isso, então vamos procurar alguma coisa dentro disso. Não adianta se você foi dono de loja o tempo inteiro, ou você foi funcionário público a vida inteira e querer montar um restaurante. Cara, você tá disposto a trabalhar até 11 horas da noite, de sábado e domingo até 2 horas da manhã? A gente conhece dono de restaurante. E a vida cara tem cama lá dentro, né, meu amigo? E aí o pessoal vê ele na internet segunda e terça-feira, na academia acha que é moleza, né? Eu vi o Maninho, né? O Maninho, por exemplo, lá na festa do pickup truck, ele tava suado, que nem tampa de marmita, meu amigo. Porque trabalha pra cá, trabalha pra lá, corre pra cá, corre pra lá. Não, mas o pessoal só vê porque vida de Instagram é lindo, é maravilhoso, né, cara? Todo mundo é lindo. Até eu quero. Até eu quero ter a vida que eu posto lá, viu? Então você direciona o cara pra trabalhar no que ama. No que ele gosta. E eu sempre direciono o seguinte, aqui é o país do empreendedorismo, né? Aqui é o país das microempresas. Eu lembro que a minha primeira viagem pra Washington, D.C., eu fui lá no Museu da História Americana e tinha um gráfico que mostrava a evolução das empresas, das microempresas, de prestadoras de serviço lá de um determinado ano até 2010. Em 2010, 73% do PIB americano eram pequenas empresas de serviço. Pequenas que se tornaram grandes. Sim. Então, assim, é um país voltado a serviço. Sim, o empreendedor, ele nasce com essa vertente, né? No Brasil hoje, eu sempre digo para as pessoas, no Brasil, as pessoas estudam e elas se preparam para ser funcionário público, porque é uma carreira de tranquilidade, porque a economia tem tanta Meu pai falava, oscilação. Ou você vai ser advogado, ou você vai ser militar, ou você vai trabalhar na GM, que ele trabalhava na GM. É o que o pessoal faz. Então, aqui não. Aqui a quantidade de empresas que abrem e fecham. Eu tive uma gráfica aqui por 8 anos. E quando eu tive a minha gráfica, que é a minha área, né? Minha área sempre no Brasil foi gráfica. Eu trabalhei para empresas gráficas no Brasil, tive gráfica no Brasil. E eu via a quantidade de empresas que abriam e fechavam ali no mesmo mall que eu tinha, absurdo. Porque as pessoas tentam. E tentar é o quê, pessoal? Aqui? Tentar é o quê? Você pega uma van, adesiva essa van que você faz mobile detail. Isso. Você limpa carro, você passa cera. Eu tenho um amigo, você conhece, foi meu cliente, o Seta. O Seta, o Fábio, Fabinho. O Fábio Seta é meu cliente. E ele comprou casa e falou, o que eu vou fazer? Eu falei, cara, eu dei essa mesma dica pra ele. Cara, ele faz um trabalho fantástico, tá com o carro dele, tá fazendo o trabalho dele, é um trabalho de um homem só. Sim. E o cara consegue manter a sua família. Agora, é muito difícil, cara, é o que eu sempre digo. Se o cara não tiver essa mentalidade de dar 2, 3 passinhos atrás... ele vai voltar pro Brasil. Ele não aguenta. Eu não sei. Eu, no Brasil, eu tive empresa, mas nunca fui um mega empresário. Fui sempre uma empresa pequena e mais simples. Eu não sei como é que foi você no Brasil, se você tive empresa... Não, eu tinha empresa grande. Empresa grande. Tinha 130 funcionários. Então, para você, foi uma barreira... Eu voltei muito para trás, porque eu praticamente quebrei no Brasil. Eu peguei um momento econômico ruim. O que não é muito difícil. Exatamente. E aí eu falei, tinha na época 103 funcionários. Eu falei, quer saber de uma coisa? Manda todo mundo embora.
paga os direitos de todo mundo, peguei meu concorrente, falei, tá aqui, ó, minha operação é isso daí, paguei uns fornecedores lá que estavam me devendo, mandei cobrar na justiça, peguei um outro banco e falei, depois a gente negocia. Falei, chega, cansei, não dá mais pra fazer esse negócio, porque se eu não tivesse feito isso, em 6 meses eu tava quebrado de verde e amarelo, até um pouco que eu tinha juntado, tinha ido embora. Então, quando eu vim pra cá, eu vim numa situação de ficar meio aposentado. Sim, né? sim. Vou montar um negocinho. Mas, na cabeça de brasileiro, você não tinha morado fora ainda, tinha? Não, nunca. Então, na cabeça de brasileiro, você ainda tinha aquela mentalidade do empresário. Do empresário. Aí eu cheguei aqui e falei, vou montar um negocinho, que aí eu fui trabalhar na Property Management. Falei, legal, consigo gerenciar, organizar, vou tirar meus 10 pau por mês, pago minhas contas, moleza, moro na Disney, compro uma picape, vou pra Disney todo final de semana e tranquilo. Ó, tá rindo ali. Não, Santista? Todo mundo chega com essa ideia, né? Todo mundo. Ó, pode falar palavrão na sua live? Pode. Mas eu tomei no cu gostoso, bicho. Eu perdi um caminhão de dinheiro e, assim... E entendi que a América não é simples, não, cara. Porque a mão de obra aqui é muito cara. Sim. Então... E ruim. E péssima. E eu vim com a visão achando que os Estados Unidos a mão de obra ia ser maravilhosa. Sim. Não, o cara te troca por 25 centavos a mais e aconteceu comigo. E eu comecei... Ou aprende o que você faz e vai te montar um e abre do concorrente. lado para tomar os seus próprios clientes. Exatamente. Aí eu comecei a entender que falei, opa, peraí, o negócio aqui é serviço. Só que um gerente com a minha capacidade custa 7 pau, 6 pau por mês. Se a minha empresa tá dando 10 de lucro e eu vou pagar um gerente para eu ficar coçando o saco, eu vou ganhar 2, 3 contos por mês. Não vale a pena, eu tenho que trabalhar. E aí você tem que arregaçar as mangas e trabalhar. E fazer de tudo. Fazer de tudo. Aí eu não gostava do ramo de property management, montei uma loja de carro. E perdi mais dinheiro ainda. Caí no golpe do porto-riquenho, bicho. Toda semana me dá vontade de montar uma loja de carro. Ah, não, Aí bicho. ela passa. Não, ela vem e ela passa. É igual ter carro antigo, velho. Não, para. Então você teve que dar passos, cara, pra trás. Tive. E é isso que eu tô falando, que essa é uma barreira que o empresário brasileiro... Se ele não estiver preparado, né? O que eu sempre falo para as pessoas, você está disposto a pagar o preço? E tudo é muito caro aqui, Sim. né? Porque você vai pegar um ponto comercial, na minha época, custava $4.000 por mês. Aí você tem que deixar 3 de depósito. É um contrato de 3 anos que não tem cláusula para você quebrar. Você vai ter que cumprir ele inteiro. Você tem que tirar licença. Licença custa tanto. Você tem que ter um seguro. Você tem que ter um bond. Você tem que ter isso. Tem que ter crédito. Fora o que você não sabe e aprende perdendo, né? Exatamente. Aí você tem que ter um sistema para fazer isso. Aí ninguém te ensina. Você vai aprendendo na porrada, né? Dificuldade de idioma, um monte de coisa e tal. E aí você vai perdendo muito tempo e vai queimando muito dinheiro. E a gente vê muita gente chegando aqui com boa vontade, mas quebrando. O exemplo é aquele rapaz, né? Que a gente tava falando. Como é que é o nome dele, ô Santista? O Caio. O Caio, ele tem uma empresa de barbecue, né? O Caio tem uma empresa de barbecue. Eu lembro que eu precisava de gente para limpar, porque o barco tem um pantum. E o pantum, ele entrou no... Deixa eu só explicar pro pessoal, o pantum, você sabe o que é? Não é um barco. Não, aquilo lá o cara pegou uma plataforma de alumínio, botou 2 pneus embaixo, mas ele é legal pra fazer festa, aquilo lá, porque cabe 20 pessoas em cima. Sofá, churrasqueira, sonzão, uma capa em cima... E vai embora. Motorzinho de 115 HP. É uma delícia aquilo. 150. Puta, anda pra cacete. Mas aí o barco começou a ficar no sair lá do local e eu precisava de alguém para limpar. E aí eu lembro que eu coloquei no Facebook, nesses grupos de Facebook, aqui tem, né? O pessoal, quando quer encontrar trabalho rápido, numa mão de obra num dia, coloca lá, tô precisando de uma pessoa para fazer um trabalho num dia. E veio um camarada. E aí ele fez a limpeza, eu paguei o dia dele lá, ele falou, cara... Eu te sigo na internet e, assim, qual é a dica que você dá? Eu falei assim, meu irmão, olha só, aqui é o país do empreendedorismo. Então, assim, não tenha medo, vá. Se você começar a pedir muita ajuda para as pessoas, aqui tem um problema sério, eu não sei se você enfrentou isso, ô Pavone. O cara, quando vê você crescendo, ele que está há muito tempo no mercado... ele se caga de medo de você passar ele. Eu acho que você viveu isso dentro da imobiliária que você trabalhava. Né? Lá em alguns outros lugares. Ele começa a ter medo. Então, se você ficar se apoiando só
e informações que você precisa de pessoas que já estão no ramo, você vai ter muita dificuldade de crescer. Então, tenta estudar, tenta correr atrás só, se você não encontrar um mentor legal para aquilo que você quer fazer. Resultado, 6 anos depois, encontrei um moleque fazendo um casamento, eu falei assim, ele falou, cara, você lembra de mim? Eu falei, não lembro não. Aí ele falou assim, pois é, eu limpei a tua casa lá naquela época, lá. Eu falei, rapaz, que legal, você tá trabalhando para a empresa? Eu falei, não, a empresa é minha. Aí que legal, eu né? sou o precursor nessa área, porque não existia ninguém que fazia isso, o tal do churrasco. Ele leva a equipe e faz o churrasco. Eu falei, caraca, meu irmão, que legal. A mão de obra dá um trabalho danado. Que legal, mas a América faz isso, né? Cara, tudo. Que nem você falou o negócio de lavar carro. Eu tenho um case de uma família de pet, que faz pet, que cuida dos meus pets. E eles montaram a van, colocaram ali o sistema de pet, criaram um produto lindo, maravilhoso. Um trabalho sensacional. Os caras ganham dinheiro, trabalham os dois juntos. Meu, trabalha. Mas aqui é o seguinte, você trabalha, ela não tem férias, não tem... De vez em quando eles param, ó, nós vamos tirar uma semana de férias, aí eles não faturam, porque os pets ficam sem cuidado, e aí eles ganham, fazem seus 10, 15 mil dólares por mês. Sim. Agora, o que acontece? Vamos expandir. Contrata um funcionário, o cara aprende, compra uma vanzinha de 5 mil dólares e ainda rouba meia dúzia de clientes. Mas é o que eu falo, pessoal. O que acontece? Quando você cria fidelidade... Mas dura pouco esse pessoal. Dura pouco. Mas eu não sei você, mas todos os que eu vi fazendo isso... Sempre dura pouco. Agora, é o conselho que eu sempre dou. Se você pensa em empreender, ter qualquer business, em qualquer área aqui nos Estados Unidos, tenta criar essa relação de fidelidade com os teus clientes, porque não importa quem apareça. Não importa. Os clientes meus que são fiéis, cara, você pode oferecer o que você quiser para ele. Um ou outro vai se perder no meio do caminho, o que é normal. E deve acontecer com você, né? Comigo acontece. Ô, Pafone, o Pablo postou uma casa assim, assado. Eu quero ver essa casa. Tá bom. Aí você vai olhar a casa e vai, caraca, Pablo, lá na casa do chapéu. Não, e às vezes a gente liga um pro outro e fala, cara, onde é que você postou o raio dessa casa? Então, assim, tente criar essa fidelidade. Porque se você cria essa fidelidade, agora não tem jeito, gente. Como é um país de empreendedorismo, as pessoas vão. Agora, quem tem ética vai tentar criar o seu próprio clientela. Ele não vai querer roubar a clientela de quem ele aprendeu. Exatamente. E quem tem mais ética ainda vai bater um papo e falar, olha só, eu acho que é hora de eu tomar o meu caminho e eu gostaria de tentar sozinho. Cara, vamos unir força. Por exemplo, o cara que tem o pet, né? Aí é raciocínio. Agora é uma dica, né? Por que não cria sua franquiazinha? Então, a gente começou a trabalhar nesse projeto, ajudar ele nisso daí. A gente tá no... Cria sua franquia, fideliza. Porque a franquia, você sabe que é um processo caro, demorado, até você pegar as certificações, montar o processo. E é aquele problema, que é o grande problema do empresário americano pequeno, né? Ele tá envolvido na operação. Sim, total. É igual a gente tá tirando pedido, a gente tá vendendo casa. Sim. Né? Quando a gente para ir gravar um vídeo, às vezes a gente tá deixando de... perdendo. Exatamente. E hoje, com 285 milhões de youtubers fazendo vídeo de casa, o cara, se não responde em 3 segundos, ele corre pro outro. Já era. E fala com os 2.778 ao mesmo tempo. Mas tá bom. Aí, o cara... Puta, até... Você tava falando da franquia. Da franquia, então. Todo esse processo é caro, só que o cara tá envolvido na operação, então ele não consegue parar para desenvolver o projeto. Então, assim, fica caro. Pô, fica caro. A consultoria que a gente tem lá, que é uma consultoria, claro, americana, para certificar, tal, cobra 40 mil dólares. Sim, claro, é caro. Agora, se você quer fazer isso de uma forma mais simples, você pode fazer um contrato com essa pessoa, compra a van, envelopa a van, né? Se você tá nesse início, você não tem essa grana ainda, quer levantar esse dinheiro para estruturar a sua... E o cara trabalha comissionado. Trabalha comissionado. Tinha um problema nesse negócio, que a certificação do grooming, o cara tem, como tudo aqui, tem que ter uma licença. Eu não tô falando de outros negócios. Não tô falando exatamente de quem tem licença em alguma coisa. Isso é uma coisa, você que tá pensando em vir para cá, pesquisa, tem um site que chama My Florida License. E lá ele regulamenta todas as profissões que necessitam de regulamentação, igual a nossa, de licença, né? Igual grooming, que é o pet shop, igual o contractor. Tem um órgão, que o órgão, se você reclamar, pode dar reclamação, o cara pode até perder a licença dele. E dá cadeia, né? Dá cadeia, dá 5 anos de cadeia. Aí, dependendo da profissão, você trabalhar sem licença. Então, assim, toma cuidado. Pesquisa antes, porque às vezes você vai chegar com uma ideia aqui
E não pode por causa da legislação, coisa que no Brasil não tem. Mas olha, Pablo, empreender aqui nos Estados Unidos funciona. E voltado a serviço funciona. Então eu falo pro pessoal, vai mexer com construção, vai mexer com... eu tenho um sobrinho, por exemplo, que migrou para cá e eu vi uma dificuldade de empresas para pintar gabinete. Sim. De cozinha. Ah, o cara que pinta gabinete? O 5 Days Kits, Sabia, não? É dele. Ah, legal. Aí eu com essa dificuldade, falei, cara, por que você não monta uma empresa dessa? Né? Ele já mexia com marcenaria, aí ajudei ele na formatação, nome e tal, na rede de contato. Hoje o cara tá trabalhando com reforma. Legal, muito bacana. Então já sustenta a casa dele, já consegue fazer tudo que ele precisa fazer. Mas assim, demorou 2 anos. Claro. Eu sempre digo, né? Os seus primeiros 4 a 5 anos, aí você vai comer muita pedra aqui até começar a fazer dinheiro de fato. Você tem as exceções, que são pessoas que chegaram com pouco tempo e já conseguiram uma ascensão. Isso acontece. Agora, a regra não é essa, a regra é diferente. Agora, cara, falando disso, né, de empresário e licença e profissional que faz isso, aquilo... Bora lá. O que você já encontrou aqui que te frustrou, assim, absurdamente? Você tinha uma imagem dos Estados Unidos de lidar com o país... ou como a mecânica funciona aqui. Você falou, caramba, eu não imaginei que os Estados Unidos era assim complicado também esse assunto. Você já passou alguma coisa que te frustrou bastante? Porque assim, a gente só fala das coisas muito legais na internet. E muitas pessoas não falam tanto de frustrações. Qual foi uma das frustrações aqui que você teve aqui nesse país, cara? Cara, deixa eu pensar. Que fora pessoas, né, que te passam para trás. Frustração de... Mas eu tenho uma frustração, por exemplo, de frequentar a igreja, né? Porque eu conheci as piores pessoas do mundo dentro da igreja. Né? E eu falei, caraca, bicho, eu não quero mais entrar aqui dentro, porque é um querendo passar a perna no outro, né? Pelo menos aonde eu estive, ali, as coisas que eu vi e tal. Até depois eu volto. Hoje eu tenho ido pouco, mas tenho ido na Lagoinha. Mas eu não me envolvo. Sim. Porque eu me decepciono com as pessoas. Igual marido traído. É, exatamente. Fica ressabiado. É isso mesmo. Cara, bicho, eu não sei, meu, aqui é difícil isso daí. Saúde, cara, que nem eu tô precisando fazer uma cirurgia de otorrinolaringologista, e aí você acha o médico... Aí, eu não achei 3, 4 médicos, eu não consegui... entender o sistema que os caras trabalham. Essa é uma das coisas que me frustra, mas assim, o sistema bancário funciona muito bem, o sistema de escola... Meio arcaico online, mas funciona bem, né? Faz o que precisa. Faz o que precisa. Faz o que precisa. E como trocar de carro é fácil, como comprar casa é fácil, como fácil... Eu acho tudo tão simples, tão simplificado aqui, nada me frustrou aqui ainda muito não. Legal, muito legal. Nada me frustrou ainda não. É. Talvez me frustrou de o metro quadrado na praia de Clearwater ser muito caro, entendeu? Faz isso não, aluga. Compra casa em outro local e aluga ali. É a melhor coisa, viu? A melhor coisa. Casa de praia dá uma manutenção do caramba, né? Eu falo, bicho. Eu sou um bom vendedor de short term, mas eu não sou um bom comprador de short term. Nessa questão de frustração, eu vou te contar 2 casos aqui e eu queria que você contasse frustração com pessoas, né? Aqui. Eu vou contar um primeiro que aconteceu, que tem 3 dias que aconteceu. Eu construo casa e construindo casa, eu tô te falando da mentalidade, que eu acho que essa maior frustração que a gente encontra hoje, depois que vive um bom tempo aqui. Santista está há quantos anos nos Estados Unidos? 23. 23 anos. Eu tô um pouco menos que você. E a gente começa a ficar meio fora da forma como o brasileiro às vezes enxerga negócio. Você tá há quanto tempo nos Estados Unidos? 10 anos. Você já está começando a sair... Já tem coisa que eu já não entendo. Já está perdido. Então, a forma como, às vezes, alguns brasileiros lidam com negociação, aqui a gente usa muito... Cara, tá bom, vai lá, faz. Né? E, principalmente no meio de brasileiro. No meio americano, não. Eles já são mais tudo que tem que estar escrito, né? Mas no meio dos brasileiros, vai e faz e fica um negócio assim. E eu construindo casa... E um cliente comprou um terreno há 2 anos atrás. Na época da pandemia até. E só começou a construir a casa 1 ano atrás. Ou seja, o desembolso dele de construção só foi há 1 ano atrás. E a construção a gente faz com etapas, né? 4 parcelas de desembolso do dinheiro do investidor. O fato é, cara, que ele desembolsou só 1 ano o dinheiro dele. Ele não desembolsou há 2 anos. E a gente pegou a alta de material de construção. Você sabe o tanto que aumentou o valor de construção absurdo, né?
Rapaz, e aí eu fui fazer o acerto dele, que nós conseguimos vender a casa dele agora. E aí eu dei 8% líquido para ele, do dinheiro, né, no final das contas. E a nossa taxa de administração, o que normalmente era para ser 12%, eu tirei da minha taxa. A gente ganhou o quê? 5% de taxa de administração. Uhum. Para compartilhar o prejuízo, né? Para ele manter pelo menos o 8%, que é aquilo que eu falei no fio do bigode, né? O fato é que o cara falou, não, meu amigo, eu quero 18%. Eu quero 18. Ô, louco. Aí eu falei, não, eu não entrei em negócio para fazer 8. Eu falei, nunca te prometi lucro, eu te prometi o custo. E eu falei para você, olha, eu não deixo o cliente meu não ganhar menos do que 8. Resumindo, o cara começou a chamar que eu não tenho... a primeira vez na história aqui nos Estados Unidos que isso acontece. Você não tem transparência, você não é correto. Caraca. Aí eu falei, filhão, olha só. Eu tô no mercado aqui, não tem uma pessoa que fala que eu não sou correto. Há tanto tempo que eu tô aqui. E eu vou te falar uma coisa, eu não aceito o que você tá falando. Vamos pra justiça, que aí eu vou te cobrar os teus 12% e vou botar um lien na tua propriedade, né? Nunca ameacei ninguém, a primeira vez que eu fiz isso também. Cacete. Falei, vou botar um link na tua... Não, eu vou ferrar com você, que não sei o quê. Eu falei, fica à la vontade. Aí peguei e saí do grupo que eu criei. Nunca fiz isso também a primeira vez. Saí do grupo que eu criei e fiquei pensando. Falei, Jesus. Aí o cara me liga. Fala assim, ó... O intermediador foi um amigo dele que trouxe, falou assim, me liga e falou assim, não, ele aceita o que você está fazendo, não tem problema não, tá tudo tranquilo e tal. É que ele disse que estava tentando ver se conseguia um pouco mais, como não conseguiu. E eu pensei comigo, eu falei, não se faz negócio assim. Eu passei por uma situação similar agora, esses dias me fez lembrar, de um cliente, um outro corretor conterrâneo nosso, vendeu um listing meu, e me apresentou um determinado mortgage broker que eu conheço e sei que é meio complicado. Falei, cara, sem certeza você quer usar essa pessoa? Você não quer usar o meu, que eu já tô acostumado. Eu sei que vai processar direitinho, que eu não quero ter surpresa lá na frente. Não, eu quero usar ela, já tenho trabalhando... ela não, desculpa. O agente de financiamento, pra você que não sabe o que é um mortgage broker. Mas todo mundo já sabe, né? Aí eu falei, não, tá bom, vamos usar. E correu, passou o período de inspeção, ok. Passou o loan commitment, ok. Chegou na data do closing. No show no closing. Não me mandou um e-mail, não falou nada. Sumiu. Aí, assim, acho que no dia do closing, à noite, assim, foi 7h30 da noite, me mandou um e-mail. Me mandou ainda o contrato de cancelamento. Falei, bicho, você teve 3 chances de cancelar esse negócio, né? Por que você não cancelou? Né? Você teve tempo. Agora, essa hora... O meu cliente, ele já sabe qual é o direito dele. Ele tem direito a contestar esse depósito inteiro. Sim. Né? Mas eu, para ponderar, convenci o meu cliente de que ele não teve todo esse custo. Então, o depósito lá 50 mil, ele só tive 20 mil de custo. Ele vai te devolver 30 e vai ficar com 20. Tá mais do que justo, não tá? Ele teria o direito. Sim. Né? Dos 50 mil. E aí, não tô falando do corretor. O corretor, ele até agiu corretamente. Mas a cabeça do brasileiro, ele falou, não vou, não quero. Mas você tá todo errado. Sim. E o cara quer discutir isso daí. Na nossa cabeça já não entra mais, porque o contrato tá feito, assinado, executa-se, acabou. Sim. Não tem discussão de contrato. E o cara quer esticar isso daí, a gente fica perdendo tempo. Então, isso é uma das coisas, assim, que às vezes me deixa insatisfeito com a cabeça do brasileiro. Eu acho que isso tem acontecido muito. Quando ele quer desfazer um negócio ou quando ele quer levar vantagem. Esse é o ponto, né? E eu acho que isso tem acontecido um pouco mais frequente no meio dos brasileiros pela quantidade de novos brasileiros aqui na região. E a gente não crucifica brasileiro porque isso acontece também no meio de americano. Tem americano pilantra, tem hispano pilantra, eu já lidei com alguns. Então, assim... O golpe que eu tomei na loja de carro foi de porto-riquenho. Porto-riquenho, né? Que é uma classe que acontece muito, né? Acontece bastante. Né? Então, assim, essas frustrações temos que estar preparados. A gente aprende com isso, aprende, né? Aprende resiliência. Tudo bem que eu faço terapia até hoje, né? Não, mas eu acho que, assim, uma outra coisa que... Eu sou um cara, assim como você é também, e eu acho que a gente semeia e a gente colhe aquilo que a gente planta, e graças a Deus a gente semeia bem e colhe bem. A gente pega os nossos dons, pega o que Deus
deu pra gente e passa e transborda para as pessoas, por isso que a gente tem o sucesso que a gente tem. Por isso que a gente tem o reconhecimento que a gente tem. A gente não se importa de pegar um cara e treinar para ser um corretor, e que se Deus quiser um dia vai ser melhor que a gente. Eu vou ficar feliz pra cacete. Sim. Entendeu? Agora, tem muita gente que não. Tem muita gente que é invejosa, que é insegura, que tem uma série de problemas. Então, às vezes, a gente acaba... esse tipo de gente é que, às vezes, a gente começa a esbarrar e falar assim, não precisa ser assim. E dentro da nossa comunidade tem muita gente assim. O que eu sofria muito é que eu ia lá e tacava a boca no trombone quando tinha um pilantra. Mas não resolve. Cara. Eu acalmei, porque antigamente, cara, o Santista era assim também, tá, Santista? Verdade. Santista era Aprendi a lição, viu? Aí o que eu fiz? Eu comecei a dar dicas, então hoje eu não brigo. Eu segui o Santista quando ele saía com o cachorro pra ficar rolando na neve. Lembra disso, não? Que lembro. Bons tempos. O Santista mesmo tomou um processinho do cidadão lá, não foi, o Santista? Do deputado? Foi. Mas não deu em nada. Tentou apavorar. Foi arquivado o processo? Pelo que eu saiba. Não foi adiante. Você foi no Brasil e voltou? Eu tenho advogado tão lá. preocupado. Não, meu advogado lá falou que não tem nada. Tá de olho, né? Porque tá ligado que eles fazem escondindo pra te ferrar depois. Agora, cara, falando nisso e nessa vertente ainda dessas frustrações que a gente passa, e como aqui a ideia é fazer um tema meio América sem máscaras e não ficar passando uma imagem que as coisas são tudo 100% flores, a quantidade de pessoas que tem hoje no YouTube vendendo uma imagem, sonho, e na sua grande maioria eles querem ostentar algumas coisas, né? E eu, em falar em ostentar, eu já falei isso 1 milhão de vezes, mas é bom falar com um cara que tá aqui também há um bom tempo. Cara, a facilidade que a gente tem para ostentar aqui é muito grande, né, Pavone? Para qualquer um. Então, assim, se você quiser entrar na Lamborghini agora, você tem um bom crédito e tem renda, eu chego lá sem 1 centavo de down, eu saio com a Lamborghini andando, pilotando, dirigindo. Vou só ter uma prestação alta mensal. E isso não é sinal de sucesso aqui. É verdade. Né? É verdade. E assim, você pode contextualizar aquilo que eu tô falando, porque... Não, eu usava o Cadillac, né? E para nosso tipo de operação, pelo menos a minha contabilidade falava que lease para mim é o melhor instrumento para reduzir despesas de imposto. De imposto. Então eu fazia o lease do Cadillac. Então, já que eu vou andar de Cadillac, nós vamos pegar o melhor Cadillac que tem. Que existe. Né? E já que nós vamos pegar o melhor Cadillac que tem, nós vamos dar o mínimo de entrada possível, porque eu tenho que ter despesa mensal. Sim. Então você anda de Cadillac, é um carro de 150 pau, na época 130 pau, mas custa 2,5 conto por mês. Né? É meu? Não, é do banco. Mas a gente sustenta. E fazer vídeo, né? O cara faz um vídeo para mostrar o sucesso dele, o carro atrás, a casa que às vezes o cara não é dono, que tá alugando, né? Ah, não, eu não compro casa. Não existe isso, né? Não existe isso, né? A gente sabe que hoje os Estados Unidos, meu amigo, olha só, se tem uma coisa que as pessoas que ganham dinheiro nesse país se chama real estate. Seja venda, seja compra, reforma, aluguel, renda passiva, não importa. Isso, quem tem dinheiro, quem é milionário nesse país, mexe com isso. Então, se o cara já começa aí, já tem alguma coisa que não tá... Nosso candidato que o diga, né? Ele não tinha nada, né? Tudo alugado. Então, assim, a facilidade com que se tem disso, o que eu digo para as pessoas, não sei se você concorda comigo, sucesso não é isso. Não é, porque é fácil ter uma Ferrari, é fácil ter uma Lamborghini, é fácil. Né? Sucesso é o que você falou, você chega na loja, você sabe o que você quer. Constância. Comprar um relógio, comprar como é que outro dia eu fui comprar um terno, né? E eu fui numa determinada loja e comprei um terno de $1.000, né? Aí o cara falou, você é louco comprar um terno de $1.000? Eu falei, cara, mas um terno de $1.000 pra mim é comparado a um terno de R$1.000 no Brasil. Sim. Né? Ah, mas esse terno custa 30 mil aqui. Sim. Cara, bicho... A moeda é diferente. A gente perde essa comparação. Eu não tenho mais a mínima comparação com o Brasil. Não dá. E o sucesso é realmente a constância
naquilo que faz e o recorde que deixa para trás. Sucesso. O legado, né? Exato, é o legado. Você falou, você tirou a palavra da minha boca. O sucesso é o legado, é aquilo que você deixa para as pessoas. A maior satisfação é poder ajudar as pessoas que estão vindo para cá, elas realizarem o sonho de comprar a casa dela, porque a gente não tá brincando, e muitos profissionais da nossa área brincam. Sim. Né? A gente brinca, a gente leva a sério, porque às vezes é o dinheiro da vida inteira do cara. Eu não sei contigo, mas eu imagino que sim. Eu já tive diversas pessoas que sentaram na minha mesa e eu mandei levantar e falei, você não vai comprar casa, porque você não tá pronto pra isso. Eu já contei várias vezes. O cara manchou minha página do Facebook por causa disso. Sério, cara? Sim, porque que acontece? Ele falou que eu tenho, na época, $300 mil. Quero comprar um imóvel. Não, $200 mil. Quero comprar um imóvel. Eu falei, tá, o que você gostaria? Um apartamento no Metro Oeste de 3 quartos. Na época tava 170 mil, mais ou menos, um apartamento de 3 quartos. E aí eu falei, tá, você vai financiar? Falei, não, vou pagar à vista. Tá, você tá vindo morar? Sim, eu e minhas 2 filhas, minha esposa. Tá bom, você não consegue financiar? Não tenho uma renda no Brasil, não tenho nada. Eu já vim direto. Que visto que você tá? Não te interessa? Aí eu falei, cara, não deixa vencer seu visto. Isso não me preocupa, não. Só quero comprar um imóvel mesmo. Aí eu falei, tá, mas você tem reserva? Aí ele virou e falou assim, não, eu vou comprar e aí eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro. Eu falei, amigão, não compra casa não. Porque você vai pagar 170 mil, você vai pagar mais closing cost, que é uns 2% aí desse valor desse imóvel. Você vai comprar carro, vai comprar mobília, vai botar depósito na água, na luz. 30 conto. Sobrou o quê, meu amigo? Você não tem mais dinheiro. Então, assim, aí ele virou e falou assim, eu sei que você só vende casa pra quem tem grana mesmo. Cara, você também corretorzinho de famoso. Já teve isso. Eu falei, corretor de famoso, amigo. Eu vendo casa, eu vendi apartamento de $30 mil, $50 mil. Como é que eu não vendo casa de 170? Você tá doido? Eu podia pegar teu dinheiro aqui. Não, dá licença. Tá. Foi lá e botou um bad review no meu Facebook. Eu não consigo tirar aquela praga. Eu peguei, tirei as estrelinhas do meu Facebook. Porque o camarada escreveu isso, né? Então, isso de fato acontece, né? Mas a constância e o legado que a gente deixa, ele só vai refletir depois de uns 5 anos de trabalho, principalmente na nossa profissão. Sim, por aí. 5 anos assim, velho. Vamos colocar 5 anos bem trabalhado. É isso mesmo. Porque depois disso os caras vão começar. Porque hoje que eu tenho escutado, da minha boca vocês estão ouvindo isso, que eu tenho escutado de cliente. Eu trabalhei com corretores, com fulano, e depois que fechou, depois que executou o trabalho, me bloquearam, eu não tenho mais acesso à pessoa. O louco chega nesse ponto. Não, eu tô falando assim, são inúmeros. Eu vou te falar que umas ocorrências de uns 30, pelo menos, até agora. Uau! Eu vendi fazendinha para as pessoas, valor alto, porque o corretor bloqueou o cara que comprou uma casa de $350 mil. É mesmo, cara? Então ele bloqueou depois que fechou. Porque o cara fica... Porque o que acontece, gente? Quando você aqui... A gente vira o consultor, a gente vira amigo do cara. Você recebe alguém do Brasil, você tem que ser... Não, você quer ser corretor de brasileiro, você tem que estar preparado. Você quer ser prestador de serviço para brasileiro, não precisa ser só corretor, não. Você tem que estar preparado, o cara precisa de onde vacina o cachorro, vacina o filho, leva o carro para lavar, onde coloca a antena, onde é que chama o pessoal para pest control. E não tem jeito, é o tempo inteiro, todo dia... Onde compra carro, onde troca de carro. Vamos comigo na concessionária comprar o carro porque eu não falo inglês? Quantos assim, né? Então, o legado é exatamente o que o Pavão estava falando. O que você vai deixando pra trás. A gente não consegue agradar todo mundo, é fato. Eu tenho um caso agora recente, ele até listou a casa com outro corretor aí, porque foi o cara que eu acabei pisando na bola. Tem jeito, às vezes, de vez em quando acontece, né? Sim. E não tenho problema de nenhum liguei pro cara, falei, bicho, desculpa, dei um mau atendimento, entendeu? Acontece, a gente não consegue agradar todo mundo, mas a gente tenta, né, fazer o máximo que seja possível para poder deixar todo mundo feliz, cara. E a gente se desdobra para fazer isso, a gente tem funcionário para fazer um monte de coisa que a gente não recebe para fazer, a gente faz, porque a gente quer dar esse bom atendimento, a gente quer ajudar as pessoas, né? Esse é o ponto principal e deixar esse legado. Agora, voltando no começo da conversa, ser corretor de imóveis ter essa paciência que você falou de conviver, né? De ter esse dom aí de ser vendedor, de pesquisar o mercado,
Mas o principal é ser honesto com o que você está vendendo. Sim. Porque o que a gente tem de história aqui nesses nossos anos de profissão, de corretores que vendiam sonhos, assim como muito youtuber hoje está vendendo sonho, que é fácil, vem para cá, passa pelo México, $7 mil, $5 mil. Isso tá uma loucura, cara. Não vem, cara. Se você não tem pelo menos 100 pau pra torrar aqui, não vem. Tem uma galera aí entrevistando, cara. Eu vi um pessoal lá do norte agora, uns youtubers que do nada apareceu. Os caras tá com 200, 300 milhões, 300 mil inscritos. Uau. E aí eu fico olhando, falei, do nada. Aí o que o cara faz? Ele entrevista, como você chegou pelo México? A carona do cara lá na frente. Assim mesmo? Sim, você já viu isso, cara, Santista? Eu não entendo como as pessoas entrevistadas aceitam isso. Porque caso você tenha a chance de se legalizar, você tá falando que você tá fazendo coisa errada, que a imigração pode ver. Prova contra você, não. Exatamente. Mas a galera que, pô, tô na internet, tô sendo entrevistado, eles acham a maior maravilha. Isso é uma prova pra não ter mais o perdão, né? Porque são 10 anos fora do país, né? E vem cá, youtuber. A gente não é artista da Globo. A gente só tem um canalzinho do YouTube. A gente não é. Não tem isso. Nós não temos 5 milhões de seguidores. Não. A gente não é celebridade. Quem tem é um problema. Por exemplo, a Flávia Kalina. Flávia Kalina, eles são bons amigos e ela curtiu um negócio que não tem nada a ver com nada e os caras começaram a querer cancelar, que ela ficou triste, coitada, com essa situação. E eu falei assim, liga pra isso não, você tem mais gente que te ama do que... E ela tem um conteúdo fantástico. Fantástico, né? Mas você tava falando de o que acontece? O que é? Você tava falando desses youtubers que chegam... Não, então, os caras começam a vender esse monte de coisa irreal e não entregam um bom serviço. Não. Né? Ele te vende coisas que não existem. Né? Então a gente passou aí por alguns corretores que vendia a casa que era do outro lado do planeta, falando que podia alugar para short term rental só porque pagava uma comissão de 12%. Sim. O cara não estava preocupado se estava fazendo bom uso do teu dinheiro. Sim. Ele estava te vendo como um grande cifrão, vou botar o dinheiro agora, e não se preocupava lá na frente. O cara nasceu morto. Trabalhou 2, 3 anos, se explodiu inteiro. E a gente tem várias pessoas que vão. Né? Eu tava conversando com um cara hoje, até você que fez a Law School, eu acho que tem que começar a dar uma pesquisada na capivara dos profissionais. Eu denuncio, Pavone. O consumidor, eu acho que a gente tem que ensinar o consumidor a dar um check, não só no Google. No nosso último podcast aqui, você que não assistiu o bate-papo que eu tive com o Santista e com o Éder, eu falei exatamente isso. Faz um background check nessa pessoa, não só aqui, faz no Brasil. Exato. Né? Faz tudo. Exato. É exatamente o que você tá falando. Porque, se o cara aqui tá tomando processo, se tomou um, às vezes acontece. Mas o cara tomou 6. Opa, peraí, né? Alguma coisa. Tem que saber filtrar. Tem que dar uma pesquisada no que tá acontecendo, no tipo de processo. É um red flag. Exato. Não tô falando que é pra condenar o cara, mas dá uma olhada no que tá acontecendo. Infelizmente, a gente tá chegando nesse ponto. E não é porque tem nome que tá legal, não. Por exemplo, eu tive um cara, eu não vou falar o nome, famoso, ator, fez entrevista comigo, batemos um papo, ia comprar a casa e não sei o quê. De repente me ligaram e falaram, esse camarada criou um monte de coisa aqui que não tem nada a ver, que foi... E aí eu peguei a entrevista, em 2 dias tinha dado 30 e poucas mil visualizações, eu peguei e deletei a entrevista. Ele me ligou e falou assim, meu amigo, você tirou a nossa entrevista? Aí eu falei assim, cara, eu não quero associar a minha imagem à sua de forma nenhuma. Aí ele virou e falou assim, você não sabe o que você tá mexendo, você sabe quem eu sou, ninguém conhece você. Eu falei, filhão, tô nem aí. Preciso de você, meu amigo. Tô nem não, filhão. Fica à vontade. Fica à vontade. Então, assim, isso não vai parar. As pessoas têm que entender que a gente vem de casa, a gente não quer ser famoso. Não, essa não é a ideia. Essa não é a ideia. Mas, Pavone, nós estamos aqui há 1 hora praticamente falando, não é isso, Santista? Delícia 56 minutos. 56 minutos. Faltou um vinho bom aqui. Tá bom. O teu concorrente lá, o Garagem na Gringa, lá dos meus amigos.
amigos lá, eles servem vinho, pô. Da próxima vamos trazer o vinhozinho. Vocês querem bebida? Eu vou lá pegar. Não, para. Pô, a geladeira tá cheia, não vem com história, não. Terça-feira hoje. Eu ofereci já. Terça-feira não dá, não. Não dá, não. Agora vamos falar um pouquinho do lado bom pra gente terminar o nosso... Vamos embora, fazer umas 2 horas de bate-papo aí. Vamos lá, meu irmão. Uma pergunta pra você aí. O que hoje você olha pra trás de quando você chegou? Porque eu tive uma história de que eu cheguei aqui, fui trabalhar em 2, 3, 4 trabalhos e para manter a gráfica aberta, para pegar meu documento, que na época eu apliquei para o L1. E a gente, minha família, nós ralamos muito e passamos por todo esse processo. Então hoje, quando eu vejo o fruto do meu trabalho e eu posso ir para um evento, posso ir num bom restaurante... me dá o luxo de ter vontade. Eu gosto muito de relógio, né? Então, assim, minha esposa já tá desesperada porque eu amo relógio. Então, assim, eu coloco o nome, meu nome tá em tudo quanto é lista que você imaginar de espera desses relógios. Então, só que aí você às vezes para e você tem que give back, às vezes, porque Deus vai te dando, não para você empapuçar daquilo que tem. Né? Mas para você também fazer bem a outras pessoas, né? E olhando hoje para trás, assim, e vendo hoje que você já está com a vida mais estabilizada aqui, qual é o sentimento que vem ao teu coração? O que você pensa olhando para isso tudo? Olhando, a lição que eu tirei de tudo isso daí é assim, eu devia ter escutado mais e falado menos, entendeu? Eu devia ter escutado mais, observado mais e ter feito menos, porque eu dei alguns passos errados aqui que me custaram muito dinheiro, né? E se eu tivesse escutado um pouco mais, se eu tivesse me informado um pouco mais, se eu tivesse me planejado um pouco mais, as coisas teriam saído bem diferentes. Mais simples. Bem mais simples e, assim, eu teria aprendido observando e não tomando porrada, entendeu? Sim. Então, assim, esse negócio da loja do carro, esse negócio da property management e alguns outros percalços da vida, eu teria evitado. E foi, assim, por falta de planejamento, por falta de não ter estudado mais, de não ter escutado mais e ter agido menos, entendeu? Eu devia ter esperado mais, e é uma coisa que eu falo para muitos das pessoas que eu atendo, porque não só de quem eu vendo, né? Porque a gente atende um monte de gente que a gente acaba dando uma consultoria de graça, né? Eu falo assim, primeiro ano é o ano que você vai só escutar. Sim. Você não vai falar assim pra ninguém. Eu sempre digo, queima pneu e solado de sapato, primeiro ano. Né? Vem com verba pra conhecer um monte de gente e falar não. Não, obrigado, não. Ah, Pablo, eu não tenho condição, não consigo, não tenho estrutura pra isso. Então você tem que traçar um planejamento diferente. Agora... Nem a mesma regra não serve para todo mundo, não serve, né? Mas não tem regra de se bolo. você tem saúde financeira, o que o Pavone está falando, é aquilo que eu sempre falo. Analise, observe, escute muito. É o ponto que você está falando, né? Que a gente escuta tanta coisa, tanta oferta, né, cara? Pô, na época que eu migrei para cá, não tinha YouTube igual tem hoje, né? Então eu vinha para cá e conversava com as pessoas. Pra você ter uma ideia, quando eu levantei o drone a primeira vez, onde é o Walmart, não existia o Walmart, eu tenho um vídeo que eu levanto o drone, só tinha 15 casas prontas no Overlook. Uau! Não existia o Walmart, não existia a entrada da 429, só existiam 15 casas prontas. O Overlook foi antes do Walmart? Sim. Oi, nem eu sabia. Sim. Eu achava que o Watermark foi primeiro lá. Não, ali naquela região do Hamelin. Do Hamelin. Né? Porque o Horizon West é tudo, o Hamelin é aquela parte. Então só tinham 15 casas ali, um boi, vaca e tudo ali, né? Nossa senhora, é impressionante como ficou, né? E se a gente vendia aquilo lá, eu juro que no começo eu vendia aquilo e eu ficava preocupado. Falei, será que isso daqui vai crescer mesmo do jeito que estão falando? Teve um cara que chegou pra mim e falou assim, eu quero comprar 7 casas no... Eu vou falar o nome, no Magic Village. E aí, ele falou, quero 7 casas no Magic Village. Falei, filhão... Vamos comprar 12 Deixa aqui. eu te falar, vamos comprar umas aqui? E ele comprou um número ótimo de casas no Overlook.
Comprou em 2014. Nossa, pagou 250 mil Comprou dólares. a Corbey, não sei se você lembra da Corbey, que é aquela de quase 4 mil square feet a casa, por 370 a 390 mil dólares. Saudade. As casas deles hoje valem 1,1, 1,2, mais ou menos. Ele brinca que vai fazer um quadro e colocar um quadro meu lá na casa dele. Né? Mas não é feliz. Eu fico feliz quando eu vejo os caras que ganharam dinheiro com o nosso trabalho, Pablo. Isso é sensacional, cara. Agora, eu sempre me emociono quando lembro do meu passado aqui, não porque foi duro o trabalho, mas pela trajetória. Porque se precisar voltar, até hoje, às vezes eu tô em casa de cliente, o cara não tá aqui, eu passo lá para poder olhar, ver se tá tudo bem, porque o cara... às vezes o cara vai chegar daqui 2 meses, então não tem necessidade do cara contratar um property management para poder cuidar da casa de 2 meses que ele tá chegando. Exato. Às vezes, esses dias mesmo eu levei a vassoura, e passei a vassoura na entrada da porta da casa do cara. Você tá achando que é o quê? Só andar de carrão bonito? Não, mas... Essa parte você não posta no Instagram, não né? mostra. Se postar, vão criticar. Se postar, vão criticar. Tá quebrando. Vamos falar que tá quebrando. Vamos falar que tá quebrando. E olhar pra isso, cara. Olhar pra isso e olhar pra pessoas. Olhar esse moleque que eu vi que trabalha com barbecue. Eu conversando com o Maninho. Quero até trazer o Maninho pra gente bater um papo. O Maninho, eu engraxei sapato quando eu tinha meus 9 anos de idade. O Maninho também, acho que ele catava latinha. Ele catava quando latinha. Tinha 7, 8 anos de idade, ele falou. Barraquinha de cachorro, de espetinho. Sim. E quando você olha hoje para essas pessoas e vê a trajetória, cara, eu sei que o Brasil tem muitas histórias parecidas. Sim. Mas, Pavone, uma língua que não é a nossa. Uma cultura que não é a nossa. Documentação que a gente chega aqui sem ter muita ideia. Não faz a mínima ideia como funciona. Pegar documento nesse lugar. Quando você passa por todo esse processo, não tem como você não agradecer a Deus e se emocionar com essas situações. Mas é mesmo. Né? Porque não é para todo mundo isso daqui. Não Não é. Tanto que a gente vê, normalmente, quem volta pro Brasil... eu vejo na maioria o cara que tem uma vida muito boa no Brasil, que não precisa estar aqui. Né? O cara ainda não foi sequestrado, ainda não tem problema, então anda com 5 seguranças, então beleza. Esse cara acaba voltando porque isso aqui não é legal. Ou o cara que não consegue se documentar de jeito nenhum e acaba indo para outro lugar, né? Ou gente que não quer trabalhar. Sim. Aí eu já tenho 2. Aí eu tenho os caras que vêm pra cá, que tiram o documento e penduram na teta do governo. Não sei se você já viu algumas pessoas assim. Cara, isso é mas triste. me dá uma raiva, cara. Porque esse daqui é um país bom pra você ficar pendurado na teta do governo. O pessoal acha que não tem assistencialismo. Tem muito Bolsa Família aqui. Tem bastante. Eu trabalho lá no Missouri, lá com baixa renda, com Section 8. Cara, a quantidade de família que a gente tem lá, que a gente administra imóvel, tudo Section 8 vivendo na teta do governo. É Section 8 pro aluguel, vale graças celular. a Deus que é Section 8, né? Graças a Deus. Senão não recebia teu aluguel, né? Não, tem um povinho bom lá. Tem um povinho bom, o problema é que quando eles param de pagar aluguel, a gente mandou eviction e descobre que o cara foi preso. Mas tá bom, não tem problema. Isso é uma outra coisa que eu aprendi aqui nos Estados Unidos, passar isso daí pros teus seguidores, que é o país mais fácil do mundo de você ser preso. Sim. Eu tive a loja de carro nesse período aí, foram 6 meses e eu vi 6 pessoas sendo presas. E assim, muito fácil, muito simples. A gente tem uma situação, né? Camarada acima da velocidade, né? E eu não sei se você viu essa situação. Do que tava rodando na internet agora, o menino de acima da velocidade sai com algema na mão, né, cara? Isso mesmo, sai mesmo. Então, assim, aqui é um país que as coisas acontecem naturalmente. Tem as dificuldades? Tem os problemas? Tem. Mas um dia após o outro, um passo após o outro, vai se conectando com gente bacana. Tem muita gente bacana. Fala não no primeiro ano. Toma cuidado com a síndrome do meu melhor amigo de infância, que eu conheci ontem. Cara, não confia. Dá tempo pro tempo, cara. A gente é muito expansivo, a gente é muito amoroso, a gente é muito caloroso, né? O americano é um cara sensacional. Tem os racistas, tem os que não gostam da gente. Você já deve ter passado por isso. Já. Eu também já passei. Mas a maioria deles são nota 10. Os caras adoram a gente. Quando eles descobrem que a gente é brasileiro, que a gente não é latino, né? Fala, pô, você é brasileiro, você não é latino, cara. Você é gente boa. É o cara que tem um mínimo bom senso também, ele entende, né? Você vai num sinaleiro, quem tá pedindo dinheiro não é imigrante, né? Normalmente é americano. Imigrante tá trabalhando, tá? Exato. Graças a Deus que a gente tá aqui pra poder movimentar esse país, né? Então, assim, mas
Mas é a terra da oportunidade, dá para fazer. Agora, voltando, falando aí dos vendedores de sonho, cara, não acredita em tudo que falam na internet, cara. Não acredita, bicho. Segue, contesta informação. Fala pra gente dos coaches da vida aí. O que você acha dessa galera, cara? Cara, hoje a gente tá na como é que fala? Tá na moda agora, né? Vou pegar água aqui. Tem coach pra tudo agora. Tem coach pra aprender a costurar, tem coach pra aprender a imigrar, tem coach pra aprender a montar podcast. Ô, Santista, aí, ó. Você podia montar uma mentoria. Eu e o Éder, a gente vai bolar um curso aí. Vai cobrar caro. Claro. Cuidado na hora de abrir. Os caras que vendem consultoria pra imigrar, cobra 53, nem sei mais. Cara, você tem amizade com o Walter Santos, né? Tem. Tá. O Walter é amigo. Como é que o Walter Santos olha pra essa galera com a quantidade de Pafone de empresas aqui em Orlando hoje, em Miami, Pompano Beach, de pessoas que acabou de chegar, pisou agora nos Estados Unidos e estão dando consultoria de como ficar legal? Não tá escrito no papel, cara, de visto. O Valtinho, ele fala assim pra mim, Pavone, é que eu tô com tanto trabalho que eu não tô mais tendo tempo de olhar essas coisas. Mas ele morre, ele fica puto. Quando a gente sai, ele toma uísque, né? O Valtinho, ele toma uísque, ele é bebedor de uísque. E ele pegou férias, ele foi pra Escócia trabalhar dentro de uma destilaria pra aprender a fazer uísque. O cara é fanático, entende tudo de uísque, né? E de vez em quando a gente toma uísque e ele fala, cara, é muita cara larga. Eu falei, não dá. E tem outro ponto também. Quando você denuncia pros órgãos, os órgãos são lentos para tomar ação. Né? Você faz uma denúncia, ele não vai na primeira, você tem que fazer 10 denúncias e demora, a coisa não anda. E aí quando chega... dá um acordinho lá, pede desculpa e... Processo aqui dentro do país, né? Ô, Santista, quanto tempo demorou o processo aqui dentro do país? Aliás, tem um cara aí, processo? Né? Um dos caras... Deixa eu te falar, um advogado que tomou um processo aí, um dos últimos, né? Um dos últimos, bonitinho, bem engomadinho. Quanto tempo demorou o processo do cara? Cara, ainda tá rolando. Ainda tá rolando, né? São 3 anos já. Já tem 3 anos de processo? 3 anos já. Porque a galera pensa que aqui, Estados Unidos, é primeiro mundo, tudo vai super rápido, mas não é assim. Não vai. Vai quando tem testemunha. Pode ir rápido, mas ao mesmo tempo pode levar anos. Se o advogado da outra parte, se o cara tem dinheiro pra ficar fomentando desculpa, aí o processo, ele embarga o processo. Só vejo andar bem quando tem testemunha e essa testemunha consegue comprovar que ela de fato foi... que ela recebeu algum tipo de dano moral ou monetário, né? E principalmente se passar de $100 mil. Quando passa de $100 mil, a jurisdição já é federal. Não sabia disso, que legal. Qualquer crime acima de $100 mil, a jurisdição é federal. E aí o negócio já fica um pouco diferente. Aí entra o FBI na história. Sim, o problema é o que acontece. Advogados, por exemplo, quando um cara entra com um processo de 20 mil, agora se ele pega 4, 5, 6 pessoas ali, consegue chegar num montante de 100, $120 mil, ele já vai para uma instância federal. Então junta todo mundo e faz isso. Né? Então, aí é onde tem resultado. É onde o brasileiro ele não presta atenção nisso, mas isso é importante. Você falou um negócio interessante, um dos desgostos que eu tive aqui, eu tinha casa no Paradise Palms, quando a construtora que construiu o Paradise... Vendeu o clube. Avisou a gente que ia vender o clube, né, para um terceiro, e a gente tinha 30 dias para tomar posse do negócio. E aí a gente foi procurar os nossos direitos, gastamos lá 4, 5 milhões, sei lá, não lembro quantos milhões a gente gastou com o advogado, que era uma ação, tinha 600 e poucas casas, tal, era uma ação boa, e a gente não ganhou, porque o juiz ele foi enfático, quando estava escrito no contrato. O senhor sabe ler isso aí? O senhor é formado, sabe? O senhor tem alguma deficiência? Não. O senhor leu o contrato? O senhor assinou? No contrato não estava falando que o clube não pertencia? Você está querendo discutir o quê? Então, assim, por um lado me frustra, porque o cara, ele não avisava, me enfiou naquele contrato, né? Que a gente sabe que se você quiser comprar uma casa nova aqui, você assina e você não tem direito nenhum. Você comprou com o corretor ou comprou direto? Eu comprei com o corretor. Comprei com o corretor. Eu já tinha comprado, mas eu comprei revenda. E na época não era corretor ainda. E aí, aconteceu isso daí, então eu saí frustrado de que, pô, eu não tenho direito nenhum, mas também saí assim falando, caramba, mas faz sentido o que ele falou.
Porque você assinou um papel. Se tá escrito, aqui é assim, né, cara? Aqui é no assim. Brasil você discute contrato. Aqui você não discute contrato. É, aqui o que tá no contrato aqui é disclosure, né? É. Se você começa a fazer disclosure, o negócio sempre anda, né? Então, igual eu fiz um vídeo essa semana no Instagram e mostrei uma townhomezinha. E aí, voltando àquele ponto do corretor. O cara que não vive 100% do seu tempo naquilo que ele quer oferecer para você como prestação de serviço, você provavelmente vai ter uma frustração com o resultado daquilo que você contratou. E isso acontece, né? Eu tive cliente que chegou em mim e falou que o IRS mandou a carta cobrando o FIRPTA, os 15% do comprador, porque o vendedor o corretor não tomou conta da transação inicial, não pegou o certificado do FIRPTA, o vendedor sumiu pro país dele. Acabou, já era. Acabou. 15% da propriedade foi colocado em cima na dívida do comprador. E o cara que não vive 100% do tempo disso, ele pode gerar um prejuízo de... Olha, 15% do valor de uma propriedade é muita grana. Eu já entrei em discussão com corretores assim menos experientes, né? Que ele queria desviar do FIRPTA de qualquer jeito. Por ser brasileiro, vamos lá, me ajuda. Não, cara. Porque se eu não recolher o FIRPTA, vai vir o débito do meu cliente. E quem vai ter que perder tempo depois sou eu. E eu botei essa townhome, $275 mil. Fantástico o preço, né? Sensacional. Em Davenport. Eu vi em Davenport, né? Bacana. Só que aí eu botei no final. Você escolher alguém que vive 100% do tempo para aquela atividade em específico pode trazer alguns benefícios muito bacanas. Porque essa townhome tem um property tax e CDD de quase $7 mil por ano. Olha só. Uma townhome de $275 mil. E aí eu coloquei lá no final aquilo para as pessoas entenderem. Porque se eu faço a propaganda de uma forma diferente, townhome de 1.600 square feet, por 200? 3 quartos, 2 banheiros, linda, totalmente mobiliada, por $275 mil, construída em 2008. Nós vamos tirar 20 pedidos na primeira meia hora. Na hora. Agora, como você vai disclosure isso, aí é responsabilidade sua. Que é o problema. Né? Não, exatamente. E tem muita gente que não vê isso daí. Gente que compra coisa como você falou lá do Magic Village, entre outros produtos aí que a gente sabe que tem no mercado, que é a mesma coisa que eu sou contra corretores brasileiros vendendo dentro do nosso mercado. Eu não gosto de fazer parceria com corretores lá. Mas o meu processo foi por isso, né? Assim, o meu início da ameaça de processo foi porque existiam empresas, eu não sei se isso acontece ainda, que pegavam pessoas que nunca pisaram nos Estados Unidos, e essas pessoas estão em shoppings, em aeroportos, estão em locais de festas e tal, com um stand de casas disponíveis para venda nos Estados Unidos. Isso é crime no estado da Flórida. Né? Mas aí maquiaram esse negócio. Hoje tem algumas empresas dessas que tem lá e tem aqui também, né? Sim. Então aí muda um pouco a interpretação disso daí. Mas eu acho um absurdo. Mas a interpretação é o seguinte: ele não pode participar do processo de venda de forma nenhuma. Ele só fala assim: ó, tá aqui um panfleto, você fica à vontade. Só que quem vai averiguar isso, né? E você acha que o DBPR aqui vai olhar isso daí também? Não vai lá dar um pulo, né? Você não olha a gente aqui, vai olhar lá. Então, assim, eu fico bravo com isso. Não que o desmerecendo o profissional. Cada um no seu quadrado. Você falou uma coisa. Se o cara faz várias coisas, ele não vai fazer nenhuma bem feita. Não vai. Ou o cara é corretor, ou ele tá trabalhando dentro da área dele. Tô fazendo construção e corretagem igual você. Eu faço flip lá no Missouri e trabalho com corretagem aqui. Se eu abrir um terceiro, cara... Não vai. Não vai. Você não consegue... Eu não tenho tempo. Vai. Eu tenho 800 mensagens de WhatsApp todos os dias. Tá louco. E eu paro 1h30, 2 horas para responder todas as mensagens. Então não tem tempo. E quem trabalha muito... Fora YouTube, fora Instagram, fora Facebook. Não, fora os BOs das casas existentes. Fora inspeção de casa, fora inspeção de casa, fora relatório de tudo isso. E o cliente que liga e fala assim, olha, ligou a água na minha casa e aí falaram que tem que estar com as torneiras todas fechadas. Você não pode dar um pulinho pra ver se a torneira tá fechada? Claro, nós vamos lá, sem problema. Acontece. Você tem que estar disponível a isso, né? Não tem jeito, senão é ossos do ofício, né? Não tô reclamando, não. São coisas que a gente faz que é engraçada. É o que a gente não conta na internet. Não conta, não aparece no Instagram. Não, e quando o cliente leva a criança dentro do carro... Não, esse é legal. Esse é legal. Eu já tive vômito.
Comida não importa muito, não. Eu tô de caminhonete, não tem problema não. Mas vômito foi complicado, tinha um outro cliente logo depois, eu falei, Jesus, né? Não, pegou a banana e começou a escrever. O banco era cheio de fúria. E eu olhando, e a criança sentada assim, escrevendo assim, e a mãe não fazia nada. Eu, ai, que lindo! Fora os outros, né, Pavone? Então, eu vendi uma casa pro cara no Bela Vida, né? E o cara comprou a casa e tava lá todo feliz e tal. E aí eu tava com a Property Management, que era horrível, cara, e muito ruim, eu já tinha tido muitos problemas com eles. E ele me ligou e falou assim, Pablo, eu preciso da sua ajuda. Algo muito sério está acontecendo aqui. Eu falei, o que foi? Aí, faca enfiada na televisão, sem a Property Management ver que a faca tinha enfiado. PlayStation roubado. Coisa pintada à parede com carvão, com não sei o quê. Aí eu falei... é complicado. Aí hoje eu peguei uma Property Management que o pessoal é super bacana, sabe lidar com esse processo. Mas são os BOs que vão acontecendo. Pavone, a gente tem papo, eu acho que para ficar 3 horas aqui. Tem muita coisa. Pode falar de tudo, pode falar de um monte de coisa. Pavone gosta de carro, também gosta de carro. Gosta de moto. Mas você vendeu suas motos, né, cara? Eu só vendi a RR1000. A K1600 eu não vendi ainda, Vende não, cara. Tá anunciado, o cara falei, tá disponível, eu falei, maybe. O que você quiser andar, tá ali. Não vale tanta coisa, né, cara? Não, e justamente por causa disso. Quanto que custa uma K1600? Tô pedindo 11 mil. É muito barato. 2016. Aí eu falei, por menos de 10 eu não vendo, deixo parado. Aí agora eu copiando o Pablo, eu comprei um Abarth. Comprei um... Eu não vou deixar meu amigo fazer merda sozinho. Mas não é gostoso o carrinho? É delícia o carro, rapaz. Vai fazer placa agora, que ele veio de outro estado. Agora tem um problema, se você chutar a porta dele, ele capota pro outro lado. Isso é verdade. Agora você imagina um cara do tamanho dele e eu dentro de um Abarth. Nós vamos fazer um vídeo falando sobre isso daí logo mais, viu? Porque não dá, o carrinho é uma delícia, cara. Mas é o que a gente fala, aqui os Estados Unidos, ele te proporciona você andar dentro de um carro desse. Sim. Então eu tenho clientes lá que tem Porsche lá no Brasil, primeiro, custa $1 milhão de dólares, $1 milhão de reais. Sim. O seguro custa mais $1 milhão, lá, sei lá quanto é que custa. O IPVA mais um preço de uma casa. Fora, e o cara não pode andar. Fora a bandidagem, né? Fora a bandidagem. Agora o cara chega aqui e ele paga $120 mil no carro. Tudo bem, é caro. Convertendo vai dar 600 pau. Tá bom, mas é metade do preço que custa no Brasil. O seguro custa 800 pau no ano. Sim. Né? E o cara não vai ralar o carro embaixo porque não tem aqui e não vai ser assaltado. O poder de compra aqui é absurdo. Hoje, $120 mil, você compra o carro que você tiver vontade. Quer ter uma Ferrari? Você compra uma Ferrari por 120 mil. Você quer ter... Você compra por... Tem umas Califórnia 14 por 90. Sim. Quer comprar uma Lamborghini, uma Gallardo? Você compra a Gallardo por 120. Você quer comprar um Porsche bacana? R8. Você compra Porsche novo por 120. Então, assim, o poder aquisitivo aqui... É por isso que eu falei que isso não é ostentação. Não. Porque isso é algo que todo mundo tem acesso, que atinge uma situação financeira um pouco mais confortável. Exato. Né? Aconteceu um negócio comigo uma vez, eu saí com um camarada, aquele cara que foi criado na cultura inglesa. Eu não sei nem, eu vou me queimar nisso aqui, mas vamos lá, vamos contar a história. Vambora. Ele ficou chateado comigo, eu saí com um camarada e ele tomou uma cerveja. A gente almoçando, levei ele para almoçar, depois de ver os imóveis, tomou uma cerveja e ele deu um tapa na cerveja. Tá quente isso. Esse tipo de gente é complicado, né, Pablo? Ele falou pra mim, esse tipo de gente é complicado. Aí eu falei, que tipo de gente, cara? Ele falou, garçonete, garçona. Eu falei, não, amigo, eu conheço essa menina, ela vem nos encontros de carro aqui comigo. A menina tinha uns 24, 25 anos de idade, eu falei, ela tem uma Maserati Gran Turismo aí, na época, isso era 2017, ela tem uma Maserati Gran Turismo em 2016. Aí a mulher dele arregalou o olho. E outra coisa, ela mora numa casa melhor do que a que você tá querendo comprar. Aí eu perdi a minha cabeça, sabe? Porque aí eu vi o jeito do cara. Eu vi que não adianta, né? E ele tentou diminuir uma classe. Terrível. Aqui o garçom vai no mesmo restaurante que você vai, leva a família dele, visita os mesmos shoppings. Estuda na mesma escola. Estuda na mesma escola. E tem acesso aos mesmos produtos. É isso mesmo. Né? Eu fui comprar um sapato lá, um tênis lá na Gucci esses dias. Eu entrei na Gucci. O cara que corta meu cabelo tá na Gucci comprando o tênis dele. Então, assim, essa distinção de classe social é um negócio que aqui é uma barreira para quem não está preparado mentalmente.
Agora, você tira o seu filho da bolha, né, Pavone? Você tirou o seu, provavelmente. Seu filho estudava em escola particular. Claro. E chegou aqui, você coloca ele na escola pública. Eu coloquei na pública e eu acredito na pública e falo isso pros meus clientes que querem colocar na privada. Eu falo, eu quero que o meu filho aprenda a se relacionar com todo mundo. Porque lá dentro vai ter o cara que chega de bicicleta e o que chega de LaFerrari. Exatamente. Né? E aí tem o preto, o branco, o laranja, o amarelo, o gay, o isso, aquilo, o cristão, o muçulmano. Na minha casa é um barato, porque a gente recebe os amigos em casa. Então vão lá 4, 5, 6. Tem brasileiro, tem inglês, eu chamo ele de Louis Hamilton. Ele é British e negrinho. E o cara é gente boa, velho. O cara é gente boa. Gosta de uma feijoada, nunca tinha comido churrasco. Eu faço churrasco pra essa molecada. São doidos. Tem um que é muçulmano. Aí eu tenho cachorro em casa. Aí não pode ter cachorro e não pode ter porco. Sim. Então faz churrasco, faz separado pro muçulmano. Então a gente orienta todo mundo. Guarda os cachorros. A gente quer ver essa. Mas pro teu filho, cara. como é que foi pro teu filho? Ele chegou com 5 anos, né? Então, assim, eu lembro que quando nós mandamos ele pra escola a primeira vez, 6 anos, né? Ele não falava nada em inglês. E aí tinha a Miss Maria, não sei se você conhece a Miss Maria. Ela era uma brasileira que trabalhava nessa escola, então ela apadrinhava ali os brasileiros. Mas na época tinha 6 brasileiros. Sim, né? sim. Qual escola? Na K8 do West Side, lá de Kissimmee ali. Sim. E aí, eu morava no Paradise e levei lá. E aí ele entrou dentro da escola, eu voltei chorando pra casa, eu juro. Eu fiquei o dia inteiro magoado. Ficou mal. Né? E eu fui buscar ele na escola, ele saiu com um sorriso de orelha a orelha. Falou, pai, a escola é sensacional. 3 semanas depois, ele saiu falando, pai, a escola é awesome. E eu, what the fuck is awesome? Nem eu sabia que era awesome. Com 6 meses, cara, a gente sentado na mesa e assistindo a Peppa Pig, falando inglês, e ele dando risada. Eu falei, você tá rindo do quê, moleque? Não, é que ela falou isso, com 6 meses, mano. Aí eu fui entender, a cabeça desses caras é fantástico, né? E assim, a criação dele, a gente fez questão de criar ele assim, no meio de todo mundo, a gente tá onde estão os brasileiros, né? Ele não tem nenhum problema com os brasileiros, mas ele se vira um americano. Como americano. E assim, de vez em quando ele brinca, fala, pô, pai, minha professora, só no último dia de aula que eu falei que eu era brasileiro. E ele é melhorinho, né, teu filho, né? Loirinho, branquelo e tal. Ele é cara de americano, bicho, não tem o que Agora, fazer. uma coisa que eu fiz, eu não sei se você fez isso, meu moleque com 16, que era a idade que podia trabalhar, já botei pra trabalhar, pra pagar o seguro do carro. E aí, quando eu dei um primeiro carro pra ele, Humberto, que hoje tem 24, que é corretor, até tá na minha equipe. Humberto, com 16, eu falei, vou te dar um carro. Aí dei um S-Type pra ele. Você lembra do Jaguar S-Type? Porra, lembro, cara. Um sedanzão lindo. Sim, aí dei um S-Type pra ele, ele olhou, carro de velho, não sei o quê. Pegou, tacou as rodas pretas nele, arrancou o escapamento, já deixou o negócio direto. E eu falei, aí ele pagava o seguro dele. Então trabalhava no Panera Bread e pagava o seguro dele. E quando ele quis melhorar de carro, aí ele comprou um WRX, eu coloquei meu nome como o co-signer dele, para ele, porque não tinha crédito suficiente para isso. E comprou financiado, pagava a prestação e... Trabalhando. Isso. Aí, ó. E agora, aí o Humberto já tem imóvel dele, comprou o imóvel dele. Agora ele falou, pai, 24 já tá tarde, vou mudar. Quero ir para minha casa e não sei o quê. Então tá se organizando, daqui a pouco. Olha que beleza, tá indo embora para sua casa. Você tá fazendo isso com seu filho ou não? O meu filho, ele tá com 16 anos, ele demorou para tirar a carta, né? O permit, por problema dele. Ele depois eu estudo. Não gosta de carro? Não gosta de carro. Meu Jesus! Não, não sei o que tem. O Humberto ama, o Juan, que é o meu mais novo, não tá nem pra cá. Nem aí. Tá bom, depois eu vejo. Aí quando ele tirou carta, então ele vai agora em outubro é que ele vai poder dirigir sozinho. Então agora ele tá contando nos dedos. Aí eu comprei pra ele um carro e falei, vou comprar um carro pequeno, barato e tal, né? Aí comprei um Fusion pra ele. 2020. Um carro pequeno, barato, é um carro pequeno, um Fusion. É um Fusion. Eu pensando no Fusca aqui, o cara joga um Fusion. Eu tô pensando que o cara vai dar o Abarth que ele comprou pro moleque. O que seria um carro grande, por favor? Seria um carro grande, um Cadillac. Maluco, né, Fusion. Olha só o parâmetro do... Mas é que pra gente, aqui eu falei, que carro que eu quero gastar até uns 20 pau no carro, né? Falei, pensei num Golf. Você foi bonzinho, eu dei um carro de 6 conto na época. Não, eu falei, deixa ele lá, né? Tá bom, porque eu não quero ter dor de cabeça,
porque se o carro pifar no meio da estrada, vai me ligar. Né? E a gente não tem tempo pra isso daí, não. Eu quero deixar ele seguro também. E aí comprei, tá aprendendo a dirigir. Sim. Aí já colocou uns LED dentro. O negócio dele é som. Ah, é igual o meu filho mais novo. O negócio dele é som, mas eu tenho certeza que ele vai ficar com esse carro uns 10 anos. Do jeito que ele é. E aí ele tá louco pra começar a dirigir pra poder ir trabalhar. Sim. Então ele já os amigos já estão trabalhando, um tá no McDonald's, outro tá no sei Mas onde. é isso, cara. O brasileiro precisa se adaptar. Porque o cara que tem uma situação confortável, ele não deixa o filho dele trabalhar novo no Brasil. Pelo contrário, aqui eu quero, que ele quer, eu quero. E ele falava que ele queria morar em Manhattan, em Nova York, fazer a universidade lá. Eu falei, tá bom, filho, você faz a universidade que você quiser, você vai pra onde você quiser ficar na Flórida, vai, se quiser ir pra Europa, vai, você faz o que você quiser, né? O que der pra gente fazer, a gente vai fazer pra te dar, pelo menos, a universidade. Mas, no meio tempo, você vai trabalhar pra se sustentar. Sim. Eu pago a universidade, né? Dá pra gente fazer isso. E você se vira pra sustentar, pra ser gente. E eu acho que os Estados Unidos, ele promove isso daí, né? Sim. Você vai nos melhores restaurantes lá de Manhattan ou de qualquer outro lugar, você vê universitários servindo. A molecada trabalhando. Né? Você vai em hotéis, você vê a molecada trabalhando. E diga-se passagem, dá grana, viu? Dá um bom dinheiro essa galera. E eu incentivo, e quando o cara me serve bem, eu dou um tip bom pro cara mesmo, porque é pra incentivar o cara a querer continuar trabalhando pra ser alguém melhor. Né? E eu sou fã disso daí, dessa molecada nova, converso com eles, adoro bater papo da onde você é, e você vê. Outro dia eu tava em Clearwater, e aí eu tenho esse sotaque maravilhoso de brasileiro, né? Que o pessoal acha que é russo, canadense, qualquer outra coisa. Você é clarinho, eu sou marroquino, ou boríqua. Aí a menina perguntou assim, uma menina loira não, ruiva, né? E ela, nossa, que sotaque diferente, de onde você é, né? Ela me atendendo no caixa. Eu sou de Orlando. Não, de onde você é? Não, eu sou brasileiro e tal. Aí ela, e você, de onde que é? Ela falou, não, eu sou do Kentucky. Tô fazendo férias aqui. Get her done. Tô fazendo férias aqui e vim trabalhar, né? Porque eu trabalho numa parte e tiro férias para poder sustentar a casa que o Airbnb que eu tô. Então você vê, 18 anos, ela saiu, rua, veio tirar férias, trabalha para pagar as férias. Aí eu descobri que ela tinha 18 anos, que eu tava comprando cerveja aqui na Flórida, ela com 18 não pode esquenta. Ela teve que chamar alguém de 21. Pra poder tocar na cerveja. Exatamente. E aí eu achei sensacional. Sim. Porra, tu saiu lá do Kentucky, da Casa do Chapéu, veio pra uma das praias mais bonitas que a gente tem, passar as férias. Nos Estados Unidos. Autossustentável. Sim. E é interessante que eu falo sempre pros brasileiros que vêm, aprenda a cortar o cordão umbilical. Sim. Se você não aprender, você vai criar alguém que tá no processo do Brasil. Porque no Brasil fizeram uma pesquisa. Tá feia a coisa. Classe média alta estão morando com os pais até 35 anos de idade, cara. Gente. Até 35. Então é uma estatística horrível, né? 35 anos eu já tinha feito, acho que meu segundo milhão. Já. Eu casei com 17. Pavone, o papo tá bom, mas se não cabe mais na nossa memória. A nossa... Cadê? Tá esgotando aí? Tá esgotando, produção? Tem mais 3 horas que vocês podem conversar aqui. E tá tranquilo, eu tô preparado, viu? Ó, mas eu quero agradecer o bate-papo e uma hora você volta novamente aqui, a gente traz mais gente aqui pra gente bater um papo. Mas na próxima vez tem que ter a birita, né? Tem que ter. Vamos gravar de sexta-feira, né? Pablo, eu queria falar uma coisa pra você. A gente se conheceu no meio do negócio. Você sempre foi um cara bacana, sempre foi um cara solícito, sempre foi um cara legal. Eu acho que a gente... é concorrente, a gente trabalha dentro da mesma profissão. Não tem nem como ser concorrente, né? Não se cruza e a gente já sentou em alguma mesa pra discutir alguma coisa, não. Não. E eu acho que tem um puta mercado pra todo mundo. E você é um cara que eu admiro, porque você é um daqueles caras que é correto, é honesto no que você faz. Você tem virtudes enormes. Eu estava elogiando o trabalho que você faz lá na Lagoinha, reunindo os imigrantes. Fantástico. Parabéns por essa iniciativa de trazer um conteúdo sério, de conectar as pessoas corretas com as pessoas corretas. É o que a gente faz todo dia, né, Pavone? Continue fazendo isso, Amém. que Deus vai continuar abençoando sua vida Amém. sempre, e conte comigo sempre que você precisar. Amém. E não entristeça com a igreja, não, viu?
Viu? Já curei, não já curei. Esqueça, não. Já, não, já, a ferida já sarou, já. Jesus não tem nada a ver com a pilantragem de alguns aí, não. Não, eu sei muito bem disso. É que assim, gente, ó, só pra terminar um assunto aqui legal... Eu faço a minha igreja dentro de casa. Eu sei, e não é ruim. Eu falo isso porque Orlando, por muito tempo, teve igrejas que a maioria dos pastores só estavam nas igrejas para manter uma condição financeira porque não tinham habilidades para trabalhar alguma outra coisa. Então, a vontade de grande parte, não estou dizendo todos, tá? Eu conheço esse meio. A vontade de grande parte dessa galera era porque recebia um salário, tinha uma estrutura e era uma vida mais confortável. Então, o propósito que é pregar o evangelho e cuidar de pessoas saiu um pouco da linha de muitas dessas pessoas. Entendi. E eu falo da Lagoinha, muita gente não gosta do André Valadão, não gosta da Lagoinha. Eu vou na Lagoinha, eu falo da Lagoinha porque a Lagoinha trouxe um despertar para essa galera. Uhum. Eu concordo com você. Porque o Valadão não precisa do dia da igreja. A esposa dele é muito menos. Podre de rica. Isso. Né? Ele tem dinheiro, a esposa tem muito mais dinheiro que ele. Então ele não precisa do dia da igreja. Então ele faz um negócio leve e não tem pressão de ficar correndo atrás de grana, de dinheiro da igreja em si. Isso trouxe tanta gente. Os cultos estão dando 2.000 a 3.000 pessoas. 3 cultos no domingo. Então existem problemas em tudo quanto é igreja. Agora, a igreja é um negócio muito bom. Seja católica, seja o centro espírita que você vai, seja o que for. Qualquer grupo que você for, é muito bom para se conectar e começar uma vida aqui quem acabou de chegar nesse país. É verdade. Porque você consegue ter um network fantástico e maravilhoso. Só lembra de tomar cuidado com as pessoas. E aproveitando, eu te chamei aqui exatamente porque eu também admiro o teu trabalho. Eu acho que você está fazendo um trabalho bacana. Tinha muito pé atrás com você quando você estava do outro lado da força. Né? A gente não pode ser... a gente não acerta sempre, né? As pessoas acham que eu tenho aversão à casa temporada porque eu faço vídeo com casa temporada, porque na época as pessoas vendiam casa... Você pode ver que eu parei de fazer vídeo de casa temporada, porque na época as pessoas vendiam casa temporada como se fosse a 8ª maravilha do mundo. Não. E o cara vendia a casa pro cara, o cliente colocava na administradora, usava a casa na alta temporada e deixava a casa para alugar na baixa temporada. Não consegue ter renda da casa, as despesas são altas porque a parte gostosa do bolo ele tá comendo. E o cliente... E aí o corretor ainda desavisado na época, né? Às vezes desavisado ou mal intencionado em algumas situações, falava assim, não, isso ainda vai ganhar 10% ao ano. E ainda falava de valorizações absurdas. Então, a ideia sempre foi trazer a realidade. Eu vendo casa temporada, né? E não tem uma versão quem vende casa temporada. Só acho que a pessoa tem que ter o perfil certo para casa temporada, né? E eu acho que esse foi uma das maiores aversões lá no começo, lá da história, né? Não com você, mas com algumas pessoas. Eu lembro de alguma coisa né? assim, Mas o legado, cara, não mente a nossa história. Então, assim, se a gente está há muito tempo numa profissão, estamos aí nessa profissão, e você para conversar com as pessoas e fala, como é que é fulano? Não, fulano é bacana, fulano é gente boa. Você vai começando a coletar informações, a não ser o cara que tem a dor de cotovelo, né? Aquele cara é normal, né? Faz parte. Então, assim, o legado vai deixando a nossa história. E quem está aqui há muito tempo tem que aprender. Eu falei isso pro Maninho. Nós temos que aprender a exaltar pessoas boas do nosso convívio. Começar a aparecer com essas pessoas nas mídias, começar a aparecer. E quem não presta, isola. E automaticamente vai embora. Acabou. Automaticamente vai embora. Obrigadão, meu irmão. Sucesso sempre. Deus abençoe. Valeu, Santista. Galera, vai ser assim o nosso bate-papo, Santista. Da próxima vez que você vir, cara, você tem que sentar na mesa e cuidar disso aí também. Eu não queria me intrometer, né? Mas... Santista, faltou você pra dar porrada em nós aqui. Na próxima vez eu vou cobrar. Faltou o Éder também. Éder, abraço. Pessoal, compartilha o vídeo, viu? Se inscreve aí no canal. Dá um pulo e não lá. esquece, põe lá, hein? Você quer ter uma mentoria de como ser corretor na América? Se tiver o negócio... PP Mentoria. Pavone Pablo. É uma ideia bacana, gente. Sério. Vamos é montar sério. PP Mentoria. Só que não vai ser aberto, não. Vai ser fechado. Fechado. Vai ser fechado. Vamos cobrar nada, Vagas não. limitadas. Nós não vamos cobrar, não. Por enquanto, não. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.